Bom dia, turma boa, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a aulinha de biologia da primeira série do livro da gente de Sônia Lopes, Sérgio Rosso. Vamos dar continuidade às aulas, né? Nem que seja aqui à distância. Terceiro capítulo, certo? Que fala sobre o ecossistema terrestre. Vamos entender o seguinte, que o conjunto de ecossistema dá origem ao bioma, em que temperatura média anual e a quantidade de chuva que determina o clima de vários biomas aí do globo terrestre e aqui do Brasil. Vou falar de um bioma a nível de globo terrestre, que são as florestas tropicais, savanas, que na floresta tropical você tem um clima quente e úmido, e a savana você tem um clima quente e seco. São biomas que ficam entre regiões do trópico de Câncer e de Capricórnio, certo? Na floresta tropical você tem uma temperatura variável entre 21 graus a 32 graus Celsius, em que a quantidade de chuva é alta, variando de 1.700 milímetros a 2.700 milímetros anualmente. E nas savanas você tem a quantidade de chuva baixa, com 200 milímetros a 1.000 milímetros anualmente. Floresta tropical você tem uma vegetação diversificada, com árvores grandes. As folhas das plantas não caem de uma vez, e quando caem são substituídas dando à floresta uma sensação de sempre estar verde. Certo, gente? Vamos lá. Na savana você tem uma diversidade menor, com plantas herbáceas, arbustos e árvores esparsas de pequeno porte. Outra particularidade: nas savanas as plantas perdem todas suas folhas no período de seca, por isso são chamadas de florestas decíduas. Floresta temperada decida, que é outro bioma à parte, e floresta de coníferas. Ambas ocorrem no hemisfério norte, clima frio, com temperaturas de menos 30 a 30 graus Celsius. E a quantidade de chuva que varia de 750 milímetros a 1.000 milímetros anualmente. Lembrar que elas perdem todas as folhas no período de inverno, por isso que elas são chamadas decíduas. E no outono, as folhas ela têm uma particularidade, passa de verde, amarelo e vermelho, passando a ser coloridas e caem, voltando a nascer na primavera. Floresta de coníferas, você tem uma temperatura e pluviosidade mais baixa. Pinheiros e os abetos coníferos nunca perdem as folhas no inverno rigoroso, né? As plantas de coníferas. As folhas sempre apresentam de forma de agulha e cutícula grossa. Desertos. Falar do bioma desertos tem umas particularidades que a gente precisa entender. A quantidade de chuva lá no deserto varia de 0,500. Às vezes tem deserto que nem chove. A umidade do ar é baixa, facilitando com que a temperatura seja elevada, fazendo com que o sol fique mais aquecido, mas que a noite perca essa temperatura por falta de umidade. Nós temos a divisão de deserto. Temos o deserto Saara, que é um deserto quente, né? Temos deserto frio como o Gobi na Ásia, Patagônia, sul da Argentina, Patagônia sul da Argentina, em que as temperaturas são negativas. Nós temos também deserto de altitude, Atacama no Chile, a cerca de 2.400 metros de altitude. Vegetação, você tem gramíneas e plantas arbustivas. E na região de deserto você tem cactos, plantas com adaptações à seca. Campos, chaparral e tundra. Campos são chamados também de pradarias na América do Norte e estepe na Ásia. Tem um clima muito quente, inverno muito frio. A vegetação lá é a gramínea. Chaparral, você tem verões quentes e secos, e invernos frios e úmidos. Vegetação arbustiva e folhas perenes. Tundra, ocorre no hemisfério norte, na próxima calota polar,
Então o clima lá é muito frio. E o clima lá é seco apenas 3 meses no ano, com temperatura até 10 graus Celsius no período de seca. A vegetação lá é herbácea, na árvores ou arbustos, certo? Turma boa, vamos lá para os biomas do Brasil, vamos nós, sigam. Amazônia. Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, como vocês sabem. Tem ocorrência em 9 países da América do Sul. Ela abriga 25% de todas as espécies do globo terrestre. O maior bacio fluvial do mundo, com 20% de água doce potável. Então, é uma região de clima quente e úmido porque é floresta tropical. A temperatura varia de 28 graus Celsius e a quantidade de chuva é 2.500 milímetros anualmente. Então, 25% da área da Amazônia é ocupada por floresta lagada de várzea, floresta que ocorre em baixa altitude, certo? Favorecendo aí uma grande quantidade de nutrientes para o surgimento de espécies. Temos também na Amazônia plantas comestíveis, vamos citar castanheira, coco de açaí muito famoso, né? Hoje em dia, cupuaçu, entre outras. E outras de origem comercial, plantas de comercialidade, seringueira, látex, curare, que é um anestésico, e o quinino, que é a malária. O solo das florestas tropical é pobre em nutrientes. A matéria que é decomposta por bactérias e fungos é aproveitada pelas próprias plantas, por ela ter raízes superficiais. Ela também pode ser facilmente derrubada, por isso que a floresta amazônica hoje é muito devastada, pela facilidade de retirada das árvores de lá. Então, outra particularidade, a folha da superfície das plantas de lá é lisa e ampla, extremidade afilada, favorecendo o escoamento da água no período de chuva. Temos desequilíbrio lá, pesca desordenada do tambaqui, peixe que atinge 90 centímetros, pescado com 30 quilos, mas já teve exemplares já pescado 45 quilogramas. Outro desequilíbrio temos lá, o boto, pesca desenfreada do boto vermelho, que são caçados para sua carne ser usada como isca de peixes como a piracatinga, que é um peixe sem escama. Vamos falar aqui de outro bioma, Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma floresta tropical, como vocês sabem também, de ocorrência em regiões costeiras, de planícies e montanhas, como montanha da Serra do Mar. A temperatura varia de 21 graus Celsius e a quantidade de chuva em torno de 2.240 milímetros. O IBGE fala que a Mata Atlântica hoje só tem 13%, certo? Hoje só ocupa 13%, que a maioria dela foi desmatada para a extração do pau-brasil. E sabemos também que 70% da população hoje vive em seu domínio. Conta com cerca de 5.000 espécies de plantas, com destaque na bromélia e palmeira. Mas também nós lá temos mamíferos, aves, répteis e anfíbios, cerca de 1.360 espécies deles, dos quais 567 são endêmicas, certo, gente? Bora lá. Mas 171 delas estão ameaçadas de extinção, isso na Mata Atlântica. Vamos citar onça-pintada, bugio e ave-araponga, a voz da Mata Atlântica, certo, gente? Mata de araucárias ocorre no sul do Brasil, São Paulo, sul Minas Gerais, até o norte do Rio Grande do Sul. Essa mata de araucárias ela ocupa também Paraná e Santa Catarina, com a temperatura de 16 graus Celsius, pluviosidade de 1.400 milímetros por ano, com destaque Pinheiro Paraná, que corresponde a menos de 2% do que foi originalmente. Temos também como animais gralha azul, gralha picaça, que são aves típicas da região. Vamos falar do manguezal, né? O manguezal é de região litorânea, onde os rios desembocam. Vai de Amapá a Santa Catarina, é um berçário de grande quantidade de espécies marinhas. Você tem plantas lá como mango vermelho que são adaptadas a essa situação, mango seriba e mango branco. O bioma caatinga, que é o bioma da gente, está no estado do Nordeste, ocupa 10% do território brasileiro, com temperatura de 27 graus Celsius, quantidade de chuva que varia de 500 a 700 milímetros.
período de seca por 9 meses. Você tem a redução de folha, os cactáceos, que tem as folhas modificadas para espinhos, para evitar a perca de água pela fotossíntese, certo? Mas você tem muito acúmulo de acordo com pela espécie. Dependendo da espécie lá, você tem muita espécie lá adaptada. Por exemplo, seu calo é riquíssimo em água, tem folha riquíssima em água, enfim. Na Caatinga nós temos 6.000 espécies de plantas, 87 espécies são de cactos, 83 são exclusivos do nosso bioma, só existe aqui, viu gente? Quando ele fala endêmica, só existe na região. Você tem leguminosa, função, ela tem na sua raiz bactérias para captar nitrogênio da atmosfera. Então, leguminosa nós temos mucunã e jurema preta, leguminosa. Como animais, nós podemos citar ararazinha azul, que rege apenas 79%, 79% delas, vivendo hoje em cativeiro. Hoje nós sabemos que a Caatinga 54% da sua área foi devastada já, foi desmatada, certo, gente? Infelizmente. Aí vamos entender o quantitativo de espécies. Pronto, na Caatinga hoje nós temos 249 espécies de peixe, 79 de anfíbios, 117 répteis, 591 aves, 178 mamíferos e 221 abelhas. E 4% das espécies, 41% dessas espécies ainda não são conhecidas. O endemismo dela é assim, ó, 57% são peixes, 37% lagartos, 12% anfíbios, 7% aves. O cerrado você tem o segundo maior bioma do mundo, né? O cerrado ela ocupa 24% do território brasileiro. Ela é conhecida como a savana tropical, com 7.000 espécies de plantas, 44 delas endêmicas. São árvores com troncos e galhos retorcidos, e ela tem uma divisão entre a sua espécie de plantas. Você tem matas de campestre, como as gramíneas, como exemplo. Temos também a savana com campos abertos, com árvores que atingem 5 metros a 12 metros de altura. E a floresta, o cerradão, com árvores que atingem 20 metros de altura, certo? Então é um clima bastante seco, o cerrado, tá certo, gente? Lembrar que também o solo do cerrado ele é pobre em nutrientes e rico em alumínio, certo? E o fogo que acontece lá de forma natural é um estímulo à germinação, certo? Por isso que os troncos têm a cutícula bastante grossa para resistir aos fogos de forma natural. Nós temos plantas do cerrado como indaiá, que é o capim-flecha, e buriti, que é uma palmeira. A fauna nós temos exemplo a ema, o lobo-guará, tamanduá e o veado campeiro. Certo, gente? Vamos falar aqui do Pampa ou Campo Sulino, que é a região plana. Foi considerado Pampa bioma apenas em 2004, de ocorrência no sul do Brasil, e ocupa só 2% do Brasil. Temperatura média fica entre 10 graus, 14 graus no inverno, e entre 20 e 23 verão, quantidade de chuva lá é de 500 a 1.000 milímetros anual. A vegetação é herbácea, 35% da vegetação do Pampa está preservado e 2% mais devastado, né? O primeiro é a Mata Atlântica, o segundo mais devastado é o Pampa. Olha lá, 2.000 espécies de plantas já foram catalogadas, 99 são endêmicas. Ocorrem no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ocupando 1,7% do território. Está presente também na Bolívia e Paraguai. É uma região plana onde o rio Paraguai extravasa de outubro a abril e um período de seca de maio a setembro, né? Fazendo com que ela seja a maior planície inundável do mundo. Tem ave, ocupando também a maior concentração de aves do mundo, os patos selvagens, gases, jaburus, tuiuius. Então é possível encontrar no Pantanal traços do Cerrado, Caatinga e Pampas. Lá existem 45 mil cervos, 3 milhões de jacarés, 3 a 5 mil onças pintadas, e a criação do gado bovino lá só foi inserida no final do século XIX.
Vamos falar aqui um pouquinho dos ecossistemas aquáticos, divididos inicialmente em rios e lagos. O rio sempre vai ser chamado, lógico, por se movimentar, lagos lênticos. Aí nós temos que também saber as categorias dos animais viventes. No plâncton, o plâncton é considerado aqueles animais que são micro-organismos que vivem em suspensão na coluna de água, seja do mar ou rios. Fitoplânctons são aquelas espécies que fazem fotossíntese. Os zooplâncton, falando dos zooplânctons, são pequenos animais ou protozoários. E o nécton são animais que nadam, os peixes. E os bentos são animais que vivem fixos aos substratos. Lembrar que a ciência que estuda o oceano é oceanografia, certo? Vamos entender o seguinte, que a profundidade média do mar, de oceanos, varia de 4 metros, né, mar aberto, e máxima de 11.000 metros, 11 quilômetros, fossas marianas no mar das Filipinas. Entender também que os oceanos retêm muita quantidade de calor, que vai sendo liberada lentamente, certo? E o ciclo da maré, elas sofre influência diretamente da atração gravitacional, certo, gente? Essa questão aí do mar, da água tem, por exemplo, a água está de tarde, finalzinho da tarde mais quentinha, porque ela retém maior quantidade de calor e vai acumulando durante o tempo. Aí você vai de manhã à praia, o solo está mais quente, a água está mais fria, porque ela vai dissipando, perdendo calor durante, vamos dizer, a madrugada, certo? Temos também no mar uma zona fótica, né? A quantidade que a luz solar penetra, até 200 metros de profundidade, dependendo do mar, certo? E a zona fótica é onde você tem a ausência de luz, em que os animais estão adaptados nesse ambiente de grande profundidade. Então tem animais lá, espécies que são cegas, têm bioluminescência. Tem animais lá com a boca mais ampla, o estômago é mais dilatado, certo? Espero que vocês tenham gostado da aulinha, gente. Até a próxima aula, beleza? De Creuza. Até mais, turma boa.